Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Desta feita vamos falar sobre razões. Então, o que é uma razão? É a comparação entre duas grandezas. Quais são os termos da razão? Antecedente e consequente. Bem, gente, agora poderemos mostrar através de exemplos como se estrutura uma razão. Vamos aqui. O exemplo A. Em um campeonato de vôlei, certa equipe venceu 8 dos 13 jogos que disputou. Então, estamos vendo aqui uma comparação entre duas grandezas, que pode se referir à mesma coisa. Dos 13 jogos que ele disputou, venceu 8. Então, o antecedente será 8, o consequente será 13. Então, dos 13 jogos, ele venceu 8. Então, a razão é de 8 para 13. Ou seja, em cada 13 jogos, 8 ele venceu. Então, aqui, esta é a razão. Se ele tivesse vencido todos os jogos, 13 dos 13, então, essa razão seria 100%. Né? Aí nós temos 8 sobre 13, que é um número fracionário, mas que representa uma razão. Um vendedor recebe, aqui na letra, um outro exemplo, um vendedor recebe R$3 de comissão para cada R$80. Notem que a razão, ela estabelece comparações entre números e grandezas. No caso aí, o valor da comissão em relação ao valor vendido. Então, de cada R$80, a gente vê, segundo a questão, que ele recebe uma determinada quantia. Então, a razão para este exemplo é de 3 sobre 80. Ou podemos dizer aqui, 3 sobre 80. Pessoal, uma das aplicações bem interessantes da razão é com referência à percentagem. Por exemplo, se eu digo que comprei um objeto com 10% de desconto, eu posso transformar esses 10% em uma razão. Ou seja, 10% é igual a 10 dividido por 100. Então, eu comprei esse objeto, há uma razão de 10 para 100 de desconto. Quando a gente compara grandezas por meio de razão, nós simplesmente estamos fazendo a percentagem. Ou seja, nós estamos estabelecendo um percentual de alguma coisa. Veja nesse exemplo. Ó, em certo concurso foram aprovados 6 candidatos de um total de 25 inscritos, né? Os candidatos aprovados representam quantos por cento do total? Então vamos resolver esse problema. Então, temos 25 inscritos para 6 aprovados neste concurso. O que é que significa 6 aprovados sobre 25? Isso é uma razão. Então, esta razão de 6 aprovados para 25 inscritos é uma parte do todo. Então, se é uma parte do todo, a gente pode transformar isso em percentagem. Por exemplo, se eu quiser saber qual o percentual de pessoas aprovadas nesse concurso, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver essa razão. Como? Vou dividir 6 por 25. Então, dividindo 6 por 25, 6 é menor que 25. Então, a gente bota 0, e acrescenta o 0. 60 dividido por 25. 2 vezes 25 é 50, 60 menos 50 é 10. 10 é menor que 25, a gente acrescenta mais um 0. 4 vezes 25, 100. Então, 0,24. Nada mais é do que 24 sobre 100. Porque eu ando uma casa
duas casas para a direita, então 24, e aumento aqui, dividindo por 10 e 100, que a gente viu lá nos números decimais. Então 24 sobre 100 é igual a 24%. Então, se eu tenho um concurso de 25 inscritos e 6 são não aprovados, isso me dá uma razão de 6 por 25, que, fazendo as contas, eu vou ter 0,24. Se 1 é 100%, 0,24 vai ser x. Se eu aplicar a regra de 3 aqui, eu vou ter 100 vezes 0,24. 24%. Porque se 1 é 100%, 0,24 vai ser x%. Vou ter 24%. Que é igual a conta que a gente fez. 0,24, eu caminho duas casas e multiplico por 10, 100. Então eu multipliquei por 10 e 100, por 24. Se eu multiplicar por 100, eu tenho que dividir por 100. 24 sobre 100. Para transformar esse número aqui numa percentagem. Eu tenho que transformar o denominador em 100. Para transformar em 100, 0,24 em 100, eu tenho que multiplicar 0,24 por 100. Então, 0,24 vezes 100, vezes 10 é 2,4, vezes 100, 24. Então, 24 sobre 100, 24 medidas. Alguma dúvida, vocês postem lá no nosso canal. Ok? Boa tarde.